Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto que visa recuperar, valorizar, registar as memórias que os cidadãos portugueses e que as cidadãs portuguesas têm das notícias e do jornalismo. É um gosto contribuir para a investigação. Muito obrigado. Vou começar com perguntas muito simples sobre a sua história de vida. E a primeira é para a identificação, se nos pode dizer o seu nome e a sua idade e a sua profissão. Muito bem, o meu nome completo é José Alberto Vieira Rio Fernandes. A minha profissão é professor universitário, eu sou geógrafo e sou professor desde 1980. Sou catedrático, neste momento sou mesmo o catedrático mais antigo da Faculdade de Letras, se calhar da Universidade do Porto, não sei. E qual era a outra pergunta? A idade, 66 anos. 66 anos. Pode contar-nos agora um pouco da sua história de vida, do seu contexto familiar, quando era criança, adolescente, até vá lá sair de casa paterna? Ora bem, eu sou natural de Gondomar e neste momento resido em Gondomar, portanto estou muito ligado a essa terra, este município de Gondomar. Nasci na sede, enfim, muita gente chama São Cosme, mas de facto São Cosme é o orago da freguesia central, que é de Gondomar. É uma freguesia que tem o mesmo nome de concelho, mas isso acontece em muitos lugares, como Valongo, por exemplo. E, portanto, nasci aí, aí residi até aos 5 anos. Depois tive 2 anos numa freguesia rural, Covelo. Gondomar é um concelho muito curioso porque tem uma proximidade com o Porto e marcadamente urbana ou suburbana, se quisermos, e uma componente rural muito forte, que ainda mantém hoje. E, portanto, eu vivi num contexto perfeitamente rural, de carros de bois, enfim, marcadamente rural durante ano e meio, creio, entre os meus 4 e 6 anos, em Covelo. Depois voltei a Gondomar, os meus pais fizeram uma casa, a minha mãe é professora primária, portanto foi isso que nos levou a Covelo, foi onde fui colocada como professora primária. E o meu pai foi toda a vida comerciante no Porto, com uma orivesaria na Rua Formosa. Portanto, diria que éramos uma família de classe média, enfim, média-baixa, se quisermos, mas onde o estabelecimento do meu pai foi prosperando e permitiu-nos construir a casa, ir evoluindo e garantir aos filhos cursos superiores. Portanto, diria assim, de uma forma Quantos breve. irmãos são? Tenho uma irmã que se licenciou também na Faculdade de Letras, foi professora de ensino secundário. E depois eu casei e vivi em Braga durante 2 anos, enquanto a minha esposa terminava o curso e a formação como professora de ensino secundário. Saiu de casa, da casa paterna para se casar ou saiu antes? É verdade. Casar. Os meus pais ajudaram, os meus sogros também. Com que idade, em que ano? Ora, eu tinha 23 anos, quando me casei, fui morar para Braga, estivemos durante 2 anos, depois regressamos a Gondomar, os dois de Gondomar, construímos a nossa casa, com a ajuda dos pais, de ambos, e passado, portanto, 6 anos de casarmos, já com a casa construída, tivemos filhos, 2 filhos, e residimos em Gondomar desde então. Temos 2 filhos, já temos 2 netos também. Os 2 filhos e os 2 netos a morar no estrangeiro, portanto, são imigrantes felizmente bem acolhidos, bem casados, enfim, têm companheiros e estão muito bem, um na Alemanha, outro na Noruega, e nós também estamos muito bem em Gondomar. Estudou então em Gondomar, depois na Faculdade de Letras? Em Gondomar, depois no ensino secundário, não havia ensino secundário em Gondomar, portanto frequentei o Alexandre Herculano. Foi lá que apanhei o 25 de Abril, portanto lembro de ir à sede da PIDE no dia 25 de Abril, a sede da DGS, não é? Enfim, toda a gente a conhecia por PIDE.
Que mais? Portanto, depois fiz o serviço cívico. Fiz o serviço cívico como treinador de voleibol dos miúdos. Eu fui praticante de voleibol no Nalva, cheguei a ser chamado aos trabalhos de convocação ou de criação da seleção de júniores, ainda tinha 17 anos, mas não era muito aplicado no voleibol, só gostava de... Mais nos estudos? Também não era muito. Não. Gostava muito de geografia e de inglês, não me aplicava muito naquilo de que não gostava muito, aquilo que gostava aplicava-me e considero que era bom naquilo que gostava. Aí tenho algumas histórias curiosas, sei lá, lembro-me nas férias da escola primária, portanto, do primeiro ciclo para o preparatório, de memorizar todos os países e todas as capitais, não é? Portanto, com 9 anos, eu comecei na escola com 6 anos, e, portanto, com 9 anos, nas férias, memorizei todos os países e todas as capitais. Ainda hoje sei a grande maioria. Tenho uma boa memória, acho que é uma das coisas que me marca relativamente à maioria das pessoas, é de facto uma boa memória, sobretudo a memória, enfim, eu até diria que é sobretudo a memória visual, não é? A memória dos territórios e tudo isso. Mas na altura exercitava muito a memória e lembro-me disso, e portanto, que era a geografia, que na altura era muito confundida a geografia com estas coisas, não é? Dos rios, das cidades, dos países. Quer o inglês, eram paixões e sempre fui bom aluno a estas duas matérias. E depois estudou no ensino superior Geografia, ficou sempre... Sim, foi um pouco por... Foi aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto? Sim. Foi um pouco por exclusão de partes, porque eu pretendia ir para Ciências, não queria ir para Letras. Havia esta ideia na minha geração que Ciências é que permitiria profissões interessantes e que Letras não garantiriam uma profissão interessante. E, portanto, queria ir para Ciências. Tive um grande obstáculo, que foi Física. A Física era manifestamente mau, não conseguia entender a abstração de coisas que não via. Sempre fui muito realista, muito pragmático. E, digamos, perceber, sei lá, átomos e coisas assim, eu não percebia aquilo, não conseguia imaginar aquilo. E, portanto, não gostava muito de entender e estudar aquilo. E, portanto, tive notas péssimas a Física e a Química ainda pior. Na ótica ainda conseguia chegar, e, portanto, isso afastava-me das ciências, mas ainda conseguia entrar em algumas coisas das ciências, mas depois tive o obstáculo da matemática. Geometria, mas não sei o quê, aquilo para mim era uma coisa muito estranha. E então o que sobrou dentro das ciências na altura foi geografia. Portanto, havia a economia, mas a economia tinha matemática. Portanto, fui para a geografia quase porque o que sobrou, digamos assim. E era algo que eu gostava muito, a geografia, não é? E, portanto, dentro das ciências, na época, era a geografia o que sobrava e era aquilo que eu gostava, não é? Era um curso novo, na altura, no Porto. E ficou na universidade? Fiquei, portanto, tive sorte, enfim, a sorte tem-me acompanhado um pouco, porque o curso era novo e necessitava de recrutar professores. E eu inicialmente não tive umas notas extraordinárias, mas à medida que o curso avançou, comecei de facto a destacar-me, a ter muito boas notas. E então, quando saí, havia a possibilidade de concorrer a alguns lugares. Antes era por convite, não é? Havia um convite a alguém para ficar lá como assistente estagiário, na altura era assim que se começava as carreiras, mas no ano em que entrei era já por concurso. E eu concorri, assistente estagiário, e fiquei, juntamente com 2 colegas meus. Portanto, abriram 3 vagas naquele ano e fiquei, e fiz carreira. Uma carreira que passou também por fazer um mestrado em Coimbra. Na altura não havia mestrado no Porto, em Geografia. Geografia era um curso novo. Não havia ninguém doutorado na Universidade do Porto, doutorado em Geografia. Portanto, fiz em Coimbra. Fui o primeiro em muita coisa, já agora, enfim, sem pondo de parte a falta modéstia, agora já estou à vontade, já sou catedrático, já estou de saída, mas fui de facto o primeiro estudante em Geografia no Porto a fazer um mestrado. Portanto, fui o primeiro a apresentar-me a provas, fui o primeiro também a ser doutor, fui o primeiro a ser professor associado, fui o primeiro a ser professor catedrático. Pronto. Portanto, foi um bocadinho sempre, mas por acaso, não é? Porque eu acabei o curso cedo, o curso era novo, e sempre gostei, como diria,
de realizar as coisas no prazo. Nunca gostei de deixar para trás, sempre procurei ser eficiente, que é uma palavra que alguns colegas meus detestavam, porque gostavam sempre de deixar para depois e tal, e eu não. Quer dizer, gostava de fazer as coisas bem, na medida do possível, mas sobretudo de fazê-las no seu tempo. Vou agora começar a fazer algumas perguntas sobre o objeto concreto da nossa entrevista. E vou pedir-lhe, vou apelar novamente às suas memórias. A sua família interessava-se pelas notícias, pelos meios jornalísticos, quando era criança e jovem? Sim, sim. Tenho memória do meu pai, em que eu teria 5 anos, e ele comprava o jornal, pelo menos ao domingo, o 1º de janeiro. E partilhava connosco os cartoons, algumas notícias. Lembro-me disso aos 5 anos. E sempre era um comprador do jornal, diariamente. Mas no estabelecimento comercial, eu julgo que ele não trazia para casa. Mas as notícias eram um tema de conversa, sim. Comentavam as notícias. Lembra-se de que temas... estamos a falar, ainda quando era criança, ainda era o Estado Novo. Exatamente, portanto, exatamente. Comentavam que tipo de notícias? Desporto? Pois, várias notícias, enfim, coisas que me marcaram. A chegada do homem à Lua, obviamente. Ficámos de noite a ver o homem chegar à Lua. Mas, já tinham televisão, então? Não tínhamos, fomos ver a um vizinho nosso. Lembro-me de comentar política, pela calada, enfim, com o meu tio, que era, enfim, contestava o regime de Estado Novo, correndo alguns perigos. Lembro-me de ir de carro dele, ele a tirar panfletos pela janela, enfim. Portanto, havia alguma, como é que diria, alguma consciência política na família. O meu pai partilhava disso, com algum cuidado, mas falava-se política em casa, havia informação, sabíamos algumas coisas que não vinham no jornal, inclusivamente, não é? E contestava-se. Como é que sabiam aquilo que não vinha no jornal? Sobretudo pelo meu tio. Ele escutava rádios clandestinamente, rádios sim, estrangeiras? Sim. Inclusivamente nós, por vezes. Lembro-me da BBC, Rádio Argel, às vezes, sim. O Manuel Alegre. Exatamente. A BBC, quem é que era? Tinha o Fernando Peça, mas depois Não, já é a fase posterior. havia um que o meu pai gostava muito, já não me lembro, com uma voz muito melodiosa. Não me estou a lembrar de nome. Pronto, ok, tenho pena de me lembrar de nome, mas enfim, já passam muitos anos. E rádios nacionais costumavam escutar? Rádios nacionais, nem tanto, não. Enfim, estava ligado, ouvia-se música, ouvia-se várias coisas. Mas as notícias eram sobretudo a partir dos jornais e a partir da televisão. Com que idade é que se lembra mais ou menos de ter tido televisão em casa? Pois, a televisão terá chegado com, talvez com o Mundial de Futebol, 1966, 58, talvez 66, com o Mundial de Futebol, ou pouco depois. Quando é que o homem chegou à Lua? 67 ou 66? Pois, não sei. Também agora... Mas foi por aí. Pouco depois do homem chegar à Lua, tivemos, talvez tenha sido para o Mundial de 70 que se comprou, foi por aí. Portanto, antes viam televisão, falou-me há pouco, na casa de um vizinho? Vimos por causa de um acontecimento especial. Julgo que foi a chegada ao homem à Lua, mas agora estou a começar a ficar confundido se fomos à casa do vizinho por causa do Mundial de Futebol e depois já tínhamos televisão para a chegada do homem à Lua. Epá, não sei, agora fiquei confundido, confesso. Saíam de casa para ver televisão? Mas eu era criança, o meu pai inicialmente, ele era um pouco assim, sempre que aparecia a novidade, ele deixava a novidade amadurecer, digamos assim, não é? Havia uma certa reação de, espera aí, não vamos já a correr comprar uma coisa nova, deixa ver como é que é isto, e depois convencia-se e comprava, não é? Mas tivemos televisão muito cedo, não é? Lembro-me que tínhamos a televisão, era a preto e branco, era a RTP, só tinha programas à noite, depois começaram a ter aquele
parte à tarde e à noite. Quer dizer, começamos a ter televisão bastante cedo, não é? Mas não sei precisar a data. Não é? Lembro-me de uma ocasião especial em que fomos ao vizinho, mas pouco tempo depois tínhamos televisão. Eu tinha, ora, eu diria que aos 11, 12 anos já tínhamos televisão. Muito bem. E houve algum momento da sua vida em que tenha memória de que se tenha começado a interessar pessoalmente pelas notícias? Sim. Olha, posso dizer que aos 13, 14 anos eu tinha muito interesse pela política internacional. A partir daí, e até hoje. Talvez isto tenha a ver, de novo, com os países e com as capitais. Eu sempre me interessei muito pelo mundo. Digamos, sempre tive uma visão muito pouco paroquial. Esta coisa do país, da nação, do meu concelho, a minha coisa, diz-me pouco. Tenho muito uma visão muito mais universalista e gosto muito de saber o que é que se passa ali, acolá, de perceber as diferenças, enfim, as particularidades daquele país, daquele. E estudo isso há muito tempo. Portanto, li uma enciclopédia inteira de geografia quando tive uma doença não tenho, enfim, nada especial, mas tive 15 dias em cama e li a enciclopédia de geografia ilustrada, que eu não sei quantas páginas eram, mas era uma loucura. Havia aquilo tudo, quando tinha que 14 anos, 13, qualquer coisa assim. E, portanto, digo, gosto muito de conhecer países, etc. Que meios é que usava para acompanhar as notícias nessa altura? Já tinham televisão? Sim. A televisão, sim. A rádio nem tanto? Rádio nem tanto, televisão. E os jornais e revistas? Sim, nos jornais sempre li a parte internacional, sempre gostei muito da parte internacional. Chegavam à sua casa? Comprava. Sim, o meu pai tinha sempre um jornal, que durante muito tempo era o 1º de janeiro. Lembro-me depois... mas ele não o levava para casa, tinha na loja, mas não levava... Tinha na loja, depois levava para casa, começou ao final a levar. da tarde. Okay. Sim, colocar à disposição da família. A partir de que nós já tínhamos uma idade em que líamos, etc., levava. E lembro-me depois de comprar eu próprio, até inclusivamente vespertinos. Havia um jornal vespertino, não sei dizer o nome, era em páginas cor-de-rosa, que era muito... Notícias da tarde? Talvez. Era lançado no Porto. Deve ter e era de páginas de cor-de-rosa e tinha muita dimensão de notícias internacionais. Eu adorava aquele jornal, depois deixou de se fazer, deixou de sair. E era o que eu comprava, isto já com os meus 20 e tais. E antes disso, fui assinante durante muito tempo da Newsweek, durante muitos anos. Portanto, eu era um conhecedor, era um bom conhecedor, agora não serei tanto, mas enfim, conhecia o nome dos presidentes, primeiros ministros de muitos países. Havia também uma publicação sobre os vários países e os políticos desses países, portanto eu conhecia bastante. Da política nacional também acompanhei a partir do 25 de Abril, acompanhava regularmente, lia os jornais diariamente, via as notícias na televisão. Que jornais é que o jornal Ora, vamos lá ver. Jornais. Portanto, na altura, 1º de janeiro, o meu pai, a partir de certa altura, deixou de trazer o 1º de janeiro e o que é que ele trazia? Era o Comércio do Porto ou o Jornal Notícias. Acho que era o Jornal Notícias. Eu tornei-me um comprador assíduo do Público a partir do número 1. Foi em 1990, já. Pronto. E tornei-me um comprador assíduo desde, será o número 1, mas pouco depois do número 1 do Expresso. Em 73. Portanto, compro o Expresso e o Público. Agora já não compro o Público, agora tenho assinatura digital. Portanto, tem aplicativo do jornal no telemóvel ou vai ao site? Tenho no telemóvel, umas vezes leio no telemóvel, outras vezes leio no computador. Leio todos os dias e tenho também acesso ao Jornal Notícias, portanto leio os dois todos os dias, o Público e o Jornal Notícias. Leio é uma maneira de dizer, passo os olhos pelos dois.
Neste momento, confesso que me interessam mais as notícias locais. É curioso como eu evoluí do internacional para o local. E o Expresso continua? Continuo a comprar e a ler o Expresso. Não tenho a assinatura digital. Tenho acesso àqueles flashes diários que o Expresso me faz chegar. Por e-mail? Por e-mail, mas confesso que tenho uma Recebe dificuldade. também newsletters do público? Também, mas confesso que tenho uma dificuldade em digerir tanto Tanta mail coisa. e tanta coisa, não é? E, portanto, aquilo que eu consigo fazer e faço é todos os dias ler, passar os olhos, se quiser, ler é capaz de ser um excesso, passar os olhos todos os dias pelo público e pelos não notícias, e todas as semanas pelo Expresso. Às vezes atrasado o Expresso. Imprensa estrangeira continua a ler? E imprensa estrangeira, durante algum tempo assinei como é que chama aquilo? Digamos, um pouco a sucessora da Newsweek, que se chama Business Executive, será assim? Economic. Não é The Economist depois, não? The Economist. The Economist. Okay. Assinei o The Economist, depois desisti e a minha desistência tem a ver com a falta de tempo. Eu acabo por só ler os titulares. E disse, para ler os titulares não vou comprar. O acesso aos titulares tenho. E tenho diariamente o acesso aos titulares e um pequeno flash de cada notícia. E vejo também todos os dias. Portanto, é este o meu acompanhamento. Vejo notícias na televisão também sobretudo canais de notícias. Portanto, sou um grande consumidor de notícias. Quais deles? SIC Notícias, CNN. O Now? Não. O Now, de vez em quando, nem tanto. Anda mais por aí, às vezes RTP6, não é? Notícias. É isso. E consumo muitas notícias. ainda se lembra via então o telejornal, quando era mais novo, em casa dos seus pais, depois? Ou algum outro programa informativo que se recorde de ter lembro-me de seguirmos com muita atenção o Zip Zip, que tinha algum conteúdo informativo ou de polémica, até política, não é? Agora, informativo eram os telejornais, não é? Ou as notícias da RTP, porque só havia RTP, não é? E seguíamos as notícias, apesar de sabermos que aquilo era condicionado e tal, mas seguíamos, acompanhámos e víamos os discursos, naquelas conversas de Marcelo Caetano, malta fechava para ouvir o Marcelo, sabe o que é que ele diz hoje e tal. Mas com então crítico, não é? Sabíamos que... Hoje em dia deixou de ler jornais em papel? O Expresso continua a ver em papel, mas os Usou outros... o código que vem na revista? Deixei de ver, não uso, não. Deixei de ler em papel, a não ser o Expresso, sim. A não ser o Expresso. Portanto, de uma forma geral, então, o que é que consegue, agora peço-lhe uma avaliação, caracterizar o que é que mudou no seu consumo noticioso ao longo dos anos, e já são 66? O que mudou? O que mudou diria que é um aumento de diversidade, por um lado, não é? Quer dizer, antes era muito mais condicionado aquilo a que nós tínhamos acesso, quer dizer, tínhamos RTP, do ponto de vista de televisão, ponto final, não é? E depois passamos a ter uma série de canais nacionais e hoje temos um conjunto enorme de canais onde podemos ir a ver a Sky e uma série de outros canais. Por acaso uso relativamente pouco, canais não nacionais. Às vezes, quando há uma grande notícia no mundo, às vezes prefiro ir ver esses canais do que os nacionais. Mas é raro recorrer a isso. Mas é uma loucura, digamos, o acesso a que nós temos do ponto de vista da informação, não é? Portanto, há uma muito maior diversidade. E essa muito maior diversidade alarga-se no digital, quer dizer, não falamos aqui nas redes sociais, essa coisa. Também consome notícias pelas redes sociais, ou é raro? Não diria notícias, não é? Pronto, pois, ok, é um outro debate. Bom, consome mensagens, mas segue, por exemplo, algum perfil de meios jornalísticos nas redes sociais? Não. Não.
Não. Portanto, digamos, temos há uma muito maior diversidade, diria. Depois, a minha evolução também é marcada por por uma alteração do foco. Eu inicialmente era muito mais global e hoje dou por mim mais interessado nas notícias locais. Porto, Gondomar, área metropolitana, quer dizer, estes temas mais locais. Também acede a algum meio jornalístico local ou regional, para além do Jornal de Notícias? Porto Canal. Porto Canal. Quer dizer, eu trabalho para o Porto Canal, faço lá um comentário. Comentário não, mais do que isso, chama-se Território, não é? Vou lá todas as quartas-feiras ao Jornal da Tarde e tenho 25 minutos para falar de temas. E todas as semanas tenho que escolher 3 temas. E, portanto, eu tenho que estar atento ao que acontece no Porto e no Norte de Portugal para escolher 3 temas. E, portanto, por um dever até profissional, diria, tenho que estar atento ao que é que se passa. Isso leva-me a ser um consumidor mais interessado nos temas locais e regionais. Portanto, o meu foco nas notícias, e aí inclui as redes sociais, é ver o que é que se debate e o que é que acontece em torno do Porto. Pronto, isso desvia um pouco o meu foco do internacional. Continuo a ter interesse no nacional, mas confesso que os tempos também são muito tristes, na minha opinião, para o internacional, o que também me desencanta de olhar para o internacional. Quando era novo, tinha encanto com o internacional, era uma altura de esperança, de motivação, olhava para o mundo, enfim, com um olhar cor-de-rosa, da juventude também, não é? E hoje o meu olhar é muito cinzento e, portanto, também não me agrada muito olhar para o mundo. E, às vezes, penso que é mais útil, ou melhor, o meu esforço pode ser mais útil à escala local. E continua a ouvir rádio informativa hoje em dia? É raro? Não o faço por intenção. Ou seja, faço nos intervalos da vida. Quando vou conduzir, em que vou ouvir música e quando chega a hora certa aparece uma notícia. Quais estações? Ou se tem alguma favorita ou algumas? Sim, eu desde há 2001, portanto desde há 25 anos, 26, sou um convertido à música clássica. Não era, achava a música clássica uma coisa desinteressante, às vezes até execrável, e hoje sou um apaixonado da música dita clássica, ou erudita. Portanto, Antena 2. Antena 2. Eu vejo notícias da Antena 2. Exatamente, é isso. E consome podcasts ou videocasts com notícias e informações? Não, hoje em dia, não sobra tempo. Já me falou de algumas notícias que lhe deixaram forte impressão, como, por exemplo, a chegada do homem à Lua. Vou-lhe fazer uma outra pergunta para concluirmos esta primeira série e depois vamos ao 25 de Abril. Okay. Qual alguma notícia das muitas que consumiu que considera ter mudado a sua vida? Ou não? Uma notícia que mudou a minha vida. Quer dizer, eu tive a consciência que o 25 de Abril ia mudar a minha vida e a vida dos portugueses. E foi uma notícia, não é? Embora na altura... Como é que acompanhou os acontecimentos do 25 de Abril? Estava já no Alexandre Herculano? Estava no Alexandre Herculano e eu vi... Deixa lá ver. Portanto, estava no Alexandre Herculano. Eu não sei como é que entrei em comunicação com os meus pais, mas eles disseram para vir para casa. Deve ter telefonado, dizer que não havia aulas. Eles disseram, parece que há aí uma revolução, é melhor ir para casa. Isto deve ser coisa de extrema-direita, porque havia a ideia do Couso Arriaga, não é? Que podia ser digamos, ainda mais à direita do Salazar. Anda para cá, está bem, eu vou já lá ter, não sei o quê, mas queria ir à PIDE, ainda fomos lá. Eu tinha a consciência de que aquilo, pronto, mas não é uma notícia, como é que é dizer, aquilo é um acontecimento.
Depois acompanhou pela comunicação social. Acompanhei pela comunicação social. Jornais. Televisão, jornais. Sim. Jornais do Porto, Jornal de Notícias. Sim, Jornal de Notícias, fundamentalmente. Sim, era o Jornal de Notícias. O Expresso, disse-me que também o lia Expresso, depois de 73. Sim. Revistas, algumas fartei-me de revistas. ler coisas na altura, sim. Teve consciência da luta ideológica. Todas as lutas. Acompanhei isso tudo, sim. O caso República, o caso de Nascença, ainda tudo, se lembra o Conselho da Revolução, tudo. Lembro perfeitamente das discussões que tive. Digamos, eu era um interessado em ouvir as várias posições. Portanto, a Associação de Estudantes era da PUP, portanto, um movimento de extrema-esquerda. Agora disse-se extrema-esquerda, na altura era tudo esquerda, não havia direita. Enfim, o PSD estava caladinho, aquilo eram quase fascistas, e, portanto, era o PS e os outros mais à esquerda. Basicamente era aquilo. E eu, na altura, já atendia um bocadinho para o PS, achava eu e tal. Parecíamos os outros assim um bocado excessivos, era entre o maoísmo e o comunismo, não sei o quê. Isto capaz de ser um bocado mais. Mas acompanhava tudo, eu via-os todos e gostava de debater e, portanto, estava muito informado, gostava de informar. Já não gastava muito tempo a ler os livros, eles tinham lá os livros do Lenin e do não sei o quê, já não tinha tempo para isso. Mas ouvi-los, sim. Portanto, um grande consumidor. Estava bem informado, sim, estava bem informado. Ainda se lembra de ir ao cinema e a ver filmes com notícias? Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril. Lembro. Mostrar as coisas do combate na guerra, chegar o fogo às palhoças e não sei o quê, e tal, levar matar os terroristas, aquela coisa. Tinha alguma percepção se aquilo era... Tinha. Identificava como propaganda? Sim, claro. Tinha consciência que era sobretudo propaganda. Sim. E o meu temor era ir eu para a chamada Guerra do Ultramar. Quer dizer, era um pavor que eu tinha. Felizmente aquela porcaria acabou para as pessoas que hoje, enfim, acham que foi mau nós dar a independência, não estão boas da cabeça para pensar o que era hoje, temos que ir para uma Acompanhou guerra. então o processo de descolonização, os retornados, tudo isso, pela comunicação social. Sim, tudo. Tive inclusivamente familiares, enfim, da minha esposa, que vieram da Angola, da Moçambique, sim. Foi um processo traumático, como é óbvio, não é? Mas... O processo de integração europeia, disse que tinha muita atenção ao internacional. Sim. Assistiu ao momento da assinatura dos tratados? Sim, em Palácio Jerónimos, sim. Viu pela televisão, em direto? Em direto não sei, lembro de ver no telejornal, sim. No telejornal. Comentava então, disse-me há pouco, bastantes notícias após o... Sim, sobretudo em família, enfim, antes de casar, foi muito intenso o debate. O meu pai também gostava de debater políticas, notícias. A minha irmã um pouco mais à esquerda do que eu. O meu pai, se calhar, um pouco mais à direita do que eu. Portanto, havia um debate interessante mesmo em casa. Dentro de casa, e depois, quando casou, também com a sua esposa? Nem tanto. A minha esposa era mais de direita, mais tranquila, não gostava tanto da política. Portanto, aí não diria que entre os dois a política fosse um tema central da conversa. E lembra-se de que grandes acontecimentos internacionais é que assistiu pela comunicação social, acompanhou? Bombardeamento de Sarajevo. Televisão, então. Televisão, sim. Sei lá. Tantos acontecimentos, quero que eu me lembre assim de uma série deles. Não, algo que eu tenha marcado mais. Há coisas que me marcam que têm a ver com o Médio Oriente, que eu acho que é um foco, digamos, de incompreensão entre religiões que não se resolve, não é? Desde que sou criança, que me parece que Jerusalém, fundamentalmente, como cidade multiétnica, de múltiplas religiões, digamos, é um foco de tensão e de guerra, desde há muitos séculos, não é? Já vem das cruzadas enfim, é um foco de guerra. E continua, não é? Vai continuar e parece que está cada vez pior. Enfim, eu, quando era novo, acreditava que se ia resolver no meu tempo de vida. Enfim, nunca pensei chegar aos 66 e estar assim. Nunca pensei que isso se resolvesse há 40 anos ou há 30.
E, portanto, uma das coisas que me marcou foi, digamos, a maldade do homem. A capacidade de Israel, depois de tudo o que fizeram, que a Europa fez aos judeus, para o Hitler e companhia, como é que Israel foi ao Líbano e matou pessoas que viviam em campos de refugiados. Shabra e Shatila, acho que é assim que se chamam, os campos de refugiados no Líbano. Isso marcou-me bastante. Já foi para aí, sei lá, há 30 anos, talvez. Não tem comparação com Gaza. Não é? Gaza agora estão a matar à fome, não é? Uma coisa inimaginável. Mas para mim, Sabra e Shatila foi muito marcante porque eu não acreditava naquilo. Não é? Se eu não acreditava naquilo, obviamente, a partir daí já acredito em Gaza, já acredito em tudo, porque já percebi que há pessoas que não têm empatia, não têm capacidade de perceber o sofrimento dos outros. Não é? E estamos a ver isso em Portugal. Pessoas que acham que entra uma pessoa porque é de uma raça diferente e dizem para sair um macaco num autocarro. Não é? Vimos isto ontem, parece. Isto é uma coisa que eu não imaginava possível, sinceramente que não. Em novo, Portanto, eu acho que as notícias não param de nos surpreender no pior dos sentidos. Não é? Obviamente que também haverá boas notícias, mas infelizmente há muitas notícias que me marcaram e muitas delas de uma forma muito negativa, não é? Muito má. Já acompanhou algum acontecimento por streaming na internet ou não? Acompanhei, sobretudo durante o Covid, que eram reuniões técnicas, coisas mais ligadas à minha profissão, não é? Agora, acontecimentos, notícias, não me ocorre. Vou-lhe pedir também agora um outro balanço. Qual considera que é o meio de comunicação, ou que foi o meio de comunicação com informação que mais o marcou na vida? A imprensa, a rádio, a televisão? Todos. Não, isso é uma má resposta, não é? Tenho que ser capaz de dizer o mais, não é? A escrita. A imprensa escrita. Alguma razão? E até diria mais. Acho que o que mais me influenciou foi a escrita de opinião. Portanto, não é bem a informação, eu sei, enfim, há aqui O enquadramento. O enquadramento. Digamos, alguns textos de opinião que refletem sobre a informação, vamos dizer assim. Eu acho que é muito interessante, muito importante nós refletirmos sobre a informação. Quer dizer, a informação pura e dura, nua e crua, não chega. Eu acho que estamos a tender muito em não digerir a informação, em apenas engolir a informação. E às vezes até engolimos mentira, não é? Ou então... Está consciente da desinformação que circula. É impressionante a quantidade de informação e a quantidade de malta que aparece a insultar as pessoas, por um tipo pôr uma determinada informação, ou a despejar coisas, ou a partir de uma opinião torcer completamente. Não, isso é impressionante, é um espaço brutal, não é? Mas é um espaço poderosíssimo, não é? As notícias influenciam então a nossa compreensão dos acontecimentos e o nosso julgamento, o julgamento que fazemos sobre os acontecimentos, a maneira como os recordamos. Sem dúvida, quer dizer, aquilo que eu diria, enfim, talvez possa ser uma resposta um pouco pretenciosa, quer dizer, nós não estamos a conseguir ter tempo para raciocinar sobre a informação, que é, nós estamos a comê-la e comemos-la a partir da opinião que nós temos pré-concebida, não é? Sei lá, imagine, eu estou desempregado e acho que o meu desemprego se deve ao facto de haver muitos imigrantes. Aparece uma notícia a dizer em Portugal recebeu mais 1000 imigrantes. Filhos da mãe! Compreende? É muito esta predisposição em função de uma posição, não é? De um preconceito que eu tenho.
E não temos tempo para ler opiniões, a dizer, Portugal, aqui o Semana São Martins, em Montalegre, para a apanha da castanha, não conseguiu encontrar trabalhadores, teve que ir à Argélia, a ver se vem 50 argelinos apanhar castanha. A pessoa não sabe disto, não é? Porque não vem nos jornais, não é? E, portanto, nós estamos condicionados apenas pelo instinto, quase, não é? E por isso é que eu digo, quer dizer, que os textos de reflexão sobre a informação, mesmo aqueles com os quais eu não concordo, ajudam-me a criar convicção, a refletir melhor sobre a informação que me chega. Não é? Mas as notícias são importantes, claro, tal como a opinião. É importante, claro, é óbvio, obviamente, seguirmos, acompanharmos os meios jornalísticos. Sem dúvida. Eu, se não tiver acesso, se não tiver informado, quer dizer, eu quase que diria que são... Quer dizer, no mundo deve passar os carros elétricos. Não é? Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confio. Acha que fazem um bom trabalho, apesar das dificuldades? Confio. Isto é, vamos lá ver, é sempre as tais generalizações, não é? Mas a generalização é uma abordagem científica, não é? Eu posso fazer uma generalização se houver uma larga maioria que me responda a uma afirmação. Neste caso é confio, não confio. Eu diria confio. Confio porquê? Porque considero que há 70%, 80%, 90% de jornalistas são sérios. Agora, não há jornalistas que são pagos por agências ou que estão ali pendurados porque estão com um contrato em que recebem 800 euros e vem o patrão e diz eu não gostei disto, vai lá se põe coisas a dizer mais, pior disto ou daquilo, tipo põe porque não quero ir para a rua. Isso há de certeza, não é? Mas em geral confio. Confio mais em jornalistas em determinados meios de comunicação do que noutros. Sei distinguir. Sei, quer dizer, tenho noção. Algum meio jornalístico que queira elogiar em particular? Quero elogiar o Público. O Jornal Público e o Expresso, agora. O Jornal Público e o Expresso, mas pronto, o Jornal Público é um projeto muito interessante em que um grupo empresarial digamos, funciona como mecenas. Sim. Portanto, apoia a comunicação social, apoia a independência jornalística e garante um produto de qualidade. E o Público, com este background, com este conforto, tem conseguido ter jornalistas de qualidade a produzir peças que garantem isenção, e que garantem profundidade e que garantem, enfim, colaborações. Mas tocou aí alguns pontos, eu vou-lhe fazer uma outra pergunta então. O que é que lhe sugere a expressão crise no jornalismo, em particular em Portugal? Sugere-me o fast food, sugere-me um caminho que alguns meios de comunicação adotam para produzir um produto de comunicação a baixo custo. Isso significa fazer mais do mesmo, portanto, produzir as mesmas notícias que outros produzem, basicamente a partir da Lusa, coisas no género, ou a partir dos Facebooks e coisas assim, reproduzindo sem especial critério. Às vezes ouvindo apenas uma das partes, às vezes com erros de português, portanto sem qualidade, a baixo custo e às vezes até ao serviço de interesses que podem ser os interesses dos administradores ou de uma empresa que tem uma cota no grupo, o que seja. Portanto, isso não causa nenhum interesse nem nenhuma credibilidade, não é? Ou pouca credibilidade. Desde que confia, então, nos jornalistas em Portugal, essa relação, em geral, essa relação de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Diminuiu, quer dizer, de uma forma geral, eu diria que há 20, 30, 40 anos, este jornalismo de fast food e de jornalistas descartáveis era raro.
Hoje ele é frequente. Há grupos ou há canais, jornais, onde é evidente que predomina. O jornalismo cumpre ou não, então, o seu papel na sociedade? O jornalismo cumpre o seu papel na sociedade. Há manchas. Se me disser, a escola, a universidade cumpre o seu papel, cumpre. Há colegas meus que são bons profissionais e há outros que são maus. Como no jornalismo. Como no jornalismo. Muito bem, estamos então por encerrada esta entrevista. Agradeço imenso o seu contributo para este projeto MEM News e esperamos por si, noutras ocasiões, eventualmente, que nos visite aqui na Universidade Fernando Pessoa. Muito obrigado. Obrigado.